Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Salve, salve bereanos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, espero que você também esteja bem. E hoje nós estamos começando aí o nosso segundo episódio, o episódio de número 2 do BereaCast, aqui nessa quarta-feira, nesse dia abençoado que Deus fez. E nós vamos começar hoje o nosso episódio já citando o que nós falaremos, né? É aquilo que está no título aí que você viu, né, no anúncio do nosso podcast. Hoje nós falaremos sobre esse livro, O Deus que Destrói Sonhos, que é o livro de Rodrigo Bibo, que é um livro que tem uma história para mim, né? Uma história, tem um marco para mim. E hoje eu quero debater sobre esse livro, né? Falar um pouco sobre ele, dar alguns spoilers aqui, mas isso não impede que você adquira esse livro, porque é um livro muito importante para nós, para quebrar aí alguns tabus, alguns pensamentos, né, que muitas vezes nós temos com relação ao papel nosso e ao papel de Deus, né? Então é muito importante você ficar ligado nesse episódio. Quero convidar você a permanecer até o final. Lembre de compartilhar aí com seus amigos, né? Mande aí no grupo da família, grupo da igreja, grupo de estudos, né? Manda aí para essa galera para entender, né, o que nós queremos passar hoje aqui nesse episódio, falando um pouco do Bibo, né? Um pouco do livro e deixar aqui uma sugestão de leitura para você ter aí um crescimento, né, no seu conhecer, na sua vida com Deus, né? Então eu quero que você fique ligado nesse episódio e nós vamos aí debater sobre O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. E esse é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal, quero começar o nosso episódio aqui, então, falando o que está escrito, né, na contracapa aqui do livro do Rodrigo, então, né, do Rodrigo Bibo, que fala assim, o Deus cristão não pode ser domesticado, né? Então, esse livro ele vai abranger uma totalidade na sabedoria, na majestade, no poder, na existência divina, né, do nosso Deus. E esse Deus que é intitulado como o Deus cristão, né, o nosso Deus, aquele que nós cremos que criou todas as coisas, nós entendemos que ele não pode ser domesticado. Nós podemos dominar ali, né, um animal, até mesmo uma pessoa, a gente pode domesticar uma fera selvagem muitas vezes, né, em alguns contextos, né, mesmo tendo ali correndo alguns riscos, né, que se você tentar domesticar um leão, você pode ser atacado por esse leão, né, mas chega a um ponto que ele pode se tornar um animal doméstico, com suas limitações, é claro, com todo um risco, como eu falei, mas ele pode chegar a esse ponto. Já o nosso Deus, ele não existe possibilidade dele ser domesticado. Nós não conseguimos dominar a Deus. Nós somos criatura desse Deus. Então nós não temos nem o direito ou a capacidade de tentar pensar algo dessa forma, né? Nós que somos cristãos devemos entender que Deus é Deus sobre todas as coisas. Então nós somos dependentes dele, né? Então aqui fala assim, uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir, né, em meus planos e sonhos. Aqui ainda fala mais assim, essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Então a gente está vendo aí que a mentalidade, principalmente hoje em dia do neopentecostalismo, é inserir na mente das pessoas e nas igrejas de modo geral, né, essa ideia de que Deus tem que me abençoar, que Deus tem que me servir. E isso está errado, né? E muitas pessoas ainda dizem que Deus só é Deus, né? Que Deus só é bom, que Deus só é fiel quando Ele me abençoa. Ou seja, eu coloco Deus contra a parede e só digo, tu só é Deus, tu só é fiel quando eu recebo aquilo que eu quero. E o livro vem justamente fazer isso, né? Ele vem trazer aqui um confronto para as nossas ideias terrenas, para os nossos pensamentos carnais, né? Esses impulsos naturais da nossa carne, né? É um livro extremamente
intrigante, né, para muitas pessoas. E se você ler esse livro e se você tem uma mentalidade de que Deus precisa te servir, senão ele não é fiel, então você vai ser muito confrontado por esse livro. Então eu quero deixar aqui a sugestão para você procurar aí na internet, né, nos inúmeros sites de vendas de livros hoje, né, que cresceu muito essa questão. Então, O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, hoje é uma ótima opção para você. Tá? E o que tem a ver esse livro? Eu falei que ia contar um pouco dessa questão da influência do livro comigo. Então, o que acontece? Eu sempre tive muita dificuldade para ler. E a gente assumiu aí, eu fui ordenado a pastor há um tempo atrás, e eu tive esse confronto comigo, da dificuldade de ler. Né? Até a questão da Bíblia na época para mim era um tanto quanto difícil, por causa um pouco do déficit de atenção, um pouco, sei lá, eu até brinco às vezes que eu tenho que fazer um exame para ver se não tenho TDAH, né? Mas a ideia é essa, eu tenho uma certa dificuldade, né? Até visual, muitas vezes, para poder fazer uma leitura mais fluida. Então eu sempre tive essa dificuldade e isso não me animava na questão da leitura. E eu não sei no que você acredita, não sei se você acredita que Deus só age em determinados pontos da nossa vida, né? Mas eu acho que Deus age em todas as áreas da nossa vida quando aquilo que nós pedimos é em favor do reino de Deus, em favor da vontade de Deus, né? Quando nós atrelamos a nossa vontade à vontade de Deus, eu acredito que Deus nos ouça e Ele nos responda de uma forma mais rápida, né? Eu falo isso na nossa mentalidade, na nossa linguagem, né? Uma forma mais eficaz ao nosso ver, tá? Então, assim, eu pedi muito para Deus que Deus me abrisse a mente, né? O entendimento e uma disposição para a leitura. E o interessante foi assim que isso queimou no meu coração, essa necessidade de ler. E quando eu pedi isso para Deus, o primeiro livro que surgiu na minha frente, até foi de uma forma, né, bastante rápida a minha leitura, para quem nunca tinha conseguido mal ler um gibi, né, da Turma da Mônica aí. Gostava mais de ver as figurinhas. Se eu gostasse das figurinhas, eu voltava para ler alguns episódios. Então era mais ou menos assim. Então, quando eu pedi isso para Deus, eu senti a necessidade de ler o livro do Rodrigo Bibo. E aí tem 150 páginas, 152 páginas mais ou menos de conteúdo, né? Folhando aqui, lendo o livro, mais ou menos isso aí, 152 páginas. E esse livro eu li ele numa sexta-feira. Comecei pela parte da manhã. Quando era sábado, né, no outro dia, um pouquinho antes do meio-dia, eu já tinha terminado de ler um livro inteiro. Então, para mim, isso foi uma grande vitória e foi o que me despertou aí a buscar comprar outros livros, adquirir outros livros, né? Ganhei alguns também aí. Hoje aí eu tenho alguns livros na minha biblioteca, né? Então, e isso é importante, a leitura é importante. Deixa eu falar uma coisa para você aí que está me ouvindo. A leitura, além da palavra de Deus, claro, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer os mandamentos, mas você também tem que ler bons livros, de bons autores, né? Deixo aqui essa indicação dos livros de Rodrigo Bibo, e esse, O Deus que Destrói Sonhos, foi o que abriu, né? Foi a chave que virou na minha vida com relação à leitura, e para mim ainda é provavelmente o melhor livro que eu já li até agora, trazendo nessa área da exortação, desta forma, né, a qual é expresso um livro. Por isso eu digo, compre o livro, procure comprar o livro, para você ser abençoado como eu fui. Então é um livro que vai nos confrontar verdadeiramente com relação aos nossos impulsos, né, muito terrenos, carnais. Aqui ainda atrás fala assim: mas e se Deus derrubar o meu sorvete, ele deixa de ser fiel? Aí a resposta é claro que não. Às vezes, ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança, por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Nesse livro, apresento o caminho do discipulado, o caminho para sonhar o que Deus já planejou. Então, aí está, né? Se Deus derrubar o meu sorvete, se Deus destruir os meus sonhos, no sentido de que hoje eu vou pedir algo para Deus e Deus não me deu. Será que Deus deixa de ser Deus? Será que Deus não é fiel? Será que Deus não é bom? Será que Deus não é o Pai que a Bíblia nos fala que Ele é? Então, fica aqui a nossa reflexão com relação a isso, tá
bom? E eu quero trazer aqui algumas reflexões durante nosso podcast de hoje, né? Tem aqui algumas citações, é engraçado, né? Os títulos que ele coloca aqui antes de cada capítulo. Eu quero que você se mantenha conosco aqui, né? Compartilha já esse podcast para que mais pessoas sejam abençoadas também através desse nosso projeto, né? Hoje, nosso segundo episódio. Eu tenho certeza que se Deus está te abençoando, Ele pode abençoar outras pessoas através desse projeto. Este é o Bereia Cast, o seu podcast de teologia. Então nós temos aí um pensamento, uma reflexão muito errada daquilo que realmente Deus é para nós, né? Então acho que a nossa mentalidade em dizer que Deus ele precisa nos servir em tudo que nós pedirmos é um erro terrível, né? Colocando aí Deus numa posição, numa situação de minoria, né? de escravo, Jesus veio, claro, com certeza passou pela terra, né? E ele, enquanto o seu ministério fora pregado na terra, enquanto Jesus caminhou, né? E ensinou, exortou e trilhou ali um caminho indicando a salvação, né? Nessa terra, ele demonstrou humildade. Mas isso é algo a nos ensinar aquilo que nós precisamos ter e ser. E Deus, Jesus sendo o próprio Deus, sendo Deus encarnado nessa terra, ele se fez humilde. Nós somos criaturas desse Deus. Nós somos aqueles que foram criados por esse Deus. E quem somos nós, né, para tentar aí colocar Deus como nosso escravo? Muito errado isso no nosso pensamento, né? Não sei se você está conseguindo me entender nessa hora, mas a reflexão é essa. E aqui tem uma reflexão, né? Um destaque aqui no livro que fala assim: a reflexão central desse livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos, submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos, né? O que dizer depois de uma reflexão como essa? E aqui no segundo capítulo, né, intitulado Crucificando Sonhos, tem uma frase aqui que ele escreve, uma passagem aqui, uma frase dele, né, que ele cita assim: a vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. E realmente, né, viver com Cristo, ter uma vida segundo a vontade de Deus, ela nos faz ter que engolir o nosso ego. A vida com Cristo é essa sentença de morte para o nosso eu, para a nossa própria vontade, né? Porque nós citamos aquela passagem onde fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o meu ego ele precisa ser sepultado. Eu preciso abrir mão da minha vontade, porque precisamos entender quem é quem no papel da existência, né? No papel da existência do ser humano. Aqui fala assim: se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. E nós, como homens e mulheres que, né, vivemos ainda nessa terra, temos uma semente, né, do pecado plantada desde o Éden na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente. Nós temos essa inclinação de querer massagear o nosso ego, satisfazer o nosso ego em todas as áreas da nossa vida. Nós temos essa inclinação, por mais humilde que a pessoa possa se dizer, às vezes somos enganados pelo nosso coração, né? Esse coração enganoso, como a palavra nos fala. E então nós temos uma tendência a pedir aplausos ou a pedir uma satisfação à nossa própria vontade, satisfazer a nossa vontade. E quando nós nos colocamos na posição de sermos cristãos, de sermos evangélicos, sermos aí pessoas que caminham segundo a vontade de Deus, nós precisamos entender que a nossa vontade é a que menos importa. Não que nós não tenhamos direitos, né, ou tenhamos a possibilidade de conversar com Deus
e pedir algo. Eu não estou dizendo isso. O livro também não quer dizer isso, que você tem que agora, não, peraí, eu não posso pedir mais nada, eu não posso falar com Deus e Deus, eu preciso de uma bênção, de um milagre, de um bem. Não, isso não é o que eu quero dizer, ou o que o livro quer dizer. O que nós queremos dizer aqui é que nós precisamos ter um coração humilde, não corrompido com o nosso próprio ego, com a nossa própria vontade. Nós precisamos ter humildade em achegar-se a Deus. Você precisa ter humildade para se achegar ao Pai. Nós não podemos trocar, inverter os papéis na hora de conversar com Deus, na hora de solicitar a sua ajuda, o seu amparo. É muito perigoso, é muito perigoso. Nós podemos estar aí cavando um buraco que depois, para sair dele, a morte do nosso ego vai ser muito mais dolorosa. Matar o nosso ego vai ser muito mais difícil do que agora, nessa posição onde você está aprendendo que você precisa se colocar no seu lugar, que eu preciso me colocar no meu lugar, entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. É isso aí, pessoal. Então, nós damos sequência aqui a essa reflexão sobre o livro do Rodrigo Bibo, né? Eu não falei antes no início, mas vou falar um pouco agora, né, do que eu conheço do Rodrigo, no sentido de acompanhar o conteúdo dele. Para mim é o canal de teologia que mais me inspira hoje, né? O BTcast, no caso o podcast do Rodrigo. Eu acredito muito que por causa da linguagem que o Rodrigo usa, até confesso para vocês, eu tenho outro livro deles aqui que é Doutrina e Devoção, que são vários escritores, né? Mas eu sempre consigo me identificar melhor ouvindo o Rodrigo falar. Então, para mim o Bibo falando, ele me traz uma clareza muito maior do que outros que eu ouço, né? Não que não hajam pessoas ali muito capacitadas, né, para ensinar a palavra, ensinar teologia, mas eu me identifico com ele. Então eu procuro, sempre acompanhando aí os podcasts dele, né? Mas fazendo propaganda para outro. Temos que ter maturidade nisso, né? Ninguém aqui está competindo nada, ninguém está competindo quem é o melhor teólogo, quem é o melhor, seja o que for, né? Nós somos uma família que trabalha pelo reino, então não é por aí o caminho, né? Então tenho um respeito muito grande pelo Bibo, eu acompanho o BTcast sempre que eu posso, né? Indico para vocês aí, e ele escreveu, né, esse livro, tem outros livros que ele já lançou, e ele escreveu esse livro, Deus que Destrói Sonhos, trazendo essa reflexão, né, que nos coloca contra a parede, né? Eu acho que é muito válido, porque hoje em dia o neopentecostalismo tenta inserir na tua cabeça que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai ser rico, né? Principalmente essa teologia coach hoje em dia, pastores coach, né? Que tem uma visão, você vai ser próspero, você vai ter muita grana. E, queridos, a palavra de Deus não nos fala nada sobre que isso é uma coisa que realmente vai acontecer em todos os casos. Deus pode fazer, Deus pode dar a direção para a tua vida, abrir caminhos, Deus pode fazer muitas coisas para te tornar uma pessoa próspera, mais do que você imagina, né? Você possa ser rico, você possa ter um sucesso, notável, mas Deus não prometeu isso como uma regra, né? Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele está ali de braços abertos para te ouvir. Está com seus ouvidos atentos, está com as suas mãos estendidas sobre você para te abençoar, mas nem tudo é como nós queremos, porque a vontade dele é que prevalece. E muitas vezes o Senhor nos testa em muitas coisas e não nos dá muitas coisas, e não nos permite ter acesso a algumas coisas, justamente para testar a nossa fé, né? Para ver se nós vamos nos rebelar, se nós vamos chutar o balde, né? Murmurar. Então, o Deus que destrói sonhos traz realmente essa reflexão com relação àquilo que nos confronta, que é o nosso próprio ego, querendo colocar Deus ao nosso favor apenas, né? E não nós a favor daquele que nos criou. E aqui na sequência, irmãos, né, queridos amigos, ouvintes, você que está me ouvindo aí, tem outras reflexões muito interessantes aqui no capítulo V4, acho que tem alguma coisa que eu tinha separado. Fala assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida
de justiça. Então nós somos escravos daquilo que nós decidimos obedecer. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do diabo. Nós não temos um meio termo, né? Você é escravo ou das suas vontades, ou daquilo que é carnal, terreno e muitas vezes vontade de Satanás, né? Ou nós somos escravos de Deus, ou nós servimos, não tem como servir a dois senhores, como diz a palavra. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro, ou nós servimos a nossa própria vontade, nós servimos, né, a tudo aquilo que envolve carne e Satanás. Então assim, meu querido, ou você é uma pessoa humilde de entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e é a Ele que nós precisamos ser servos, ou então nós temos a imaturidade de achar que Deus deve ser o nosso Senhor, servindo-nos como um ídolo pagão, e assim nós cada vez mais nos enganarmos, né, com essa realidade. Então Deus não é domesticável, Deus não é domável, Deus não se coloca numa caixinha, né? Deus não se coloca no bolso, Deus não se coloca em uma moldura e coloca na parede do seu quarto aí e ali você diz, faz isso pra mim, eu preciso disso, se tu não fizer... Eu me lembro uma vez uma situação dentro da minha casa, o meu pai fez na época nós, né, não estávamos aí nos caminhos do Senhor, o pai colocou lá dinheiro num determinado ídolo, né? Colocou lá e disse, se tu não me der o que eu quero, tu vai ver. Eu me lembro que ele não recebeu o que tinha para receber e deu uma chinelada naquele ídolo lá. Então foi algo muito, muito engraçado de certa forma, né? Mas Deus não é esse ídolo que você coloca em cima de uma mesa, coloca dentro de uma cúpula de vidro. Você não coloca esse Deus que criou todas as coisas ao seu domínio. Entenda isso. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa. Daí nós chegamos lá na igreja, né? Cantamos aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, né? Então é tipo assim, se a porta abrir, Ele é Deus, se ela se fechar, Ele continua sendo Deus. Nós cantamos de boca cheia, né? Com aquele orgulho, aquela emoção naquela hora ali, mas quando realmente a coisa aperta, quando a coisa acontece, quando Deus derruba o nosso sorvete, quando Deus frustra os nossos sonhos, aí é que nós vamos definir quem realmente nós somos e a que nível nós colocamos o nosso Deus. Aí, né, nessas horas de luta, de confronto, né, que nós vamos definir quem nós somos em Cristo e quem Ele significa, quem Ele representa realmente para nós. Então, aqui o livro do Bibo, né, segue aqui outros capítulos, né, um que fala assim, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Então aqui você já está começando a ter aquela visão, né, que não é a minha vontade, mas de Deus. É um livro muito bom, pessoal, eu recomendo para vocês aí, né. Aqui também tem o capítulo 6, a oração de um discípulo, as considerações finais, que o Deus selvagem, aquele Deus que você não pode domesticar. Ele cita aqui um pouco as Crônicas de Nárnia, né, de C.S. Lewis. Então é bem interessante você adquirir esse livro. Não é merchan do livro, mas é merchan de uma reflexão, de uma palavra, de um livro que nos traz um ensino muito mais confrontador e necessário. Eu acho muito necessário esse confronto para que nós possamos abrir os nossos olhos e nos colocar no nosso lugar. Eu quero já preparar para essa semana, não sei, mas talvez para a próxima. Eu tenho um outro conteúdo para passar, né? Hoje a gente está falando mais sobre livro, então a gente vai estar trazendo assim inúmeras reflexões bastante aleatórias no sentido teológico, né? Vamos falar sobre a palavra de Deus diretamente com uma passagem, né, explicando, trazendo as entrelinhas, o entendimento histórico, cultural, mas também eu quero falar sobre livros, né? Como eu sou digamos assim, um novo leitor, né? E tem alguns livros que se destacam para mim hoje, como esse aqui do Rodrigo Bibo. Quero trazer algumas reflexões. Tem outros livros que eu quero falar aí. E o próximo livro provavelmente será o de Rodrigo Melhoranza, né? O livro Deus Não É Seu Ídolo, tá bom? Então vai ser um livro que eu acho que os dois, eles têm uma ligação muito grande, né? Então até eu já levei uma mensagem na nossa comunidade de fé ali, na nossa igreja, ao qual eu usei citações até dos dois livros na mesma mensagem, que vem muito a colaborar um com o outro, né, na reflexão. Então fica aí a dica, né, pela Thomas Nelson aí, do Bibo, né, Rodrigo Bibo, o Deus que destrói sonhos. Tá bom, pessoal? O que eu quero dizer para você é que você precisa, né, mediante essas palavras que nós falamos hoje aí, nesse segundo episódio do BereaCast, é que você analise bem, né, quem você é, que você analise aonde está Deus na sua vida, em que grau Deus está colocado
na sua vida? Deus está numa posição de criador de todas as coisas, de soberano, de Ele sabe tudo, é Ele que tem a verdade, é Ele que tem a resposta de todas as coisas, é Ele que domina a vida e a morte, é Ele quem diz o sim e o não, e tudo isso é graça, tudo isso é bom? Ou nós estamos colocando Jesus, colocando Deus em uma prateleira, né? Como um bibelô qualquer, né? Um artefato de adoração pagã, né? Como um outro Deus qualquer, né? Nós precisamos refletir nisso para ver quem nós somos, porque mediante essa reflexão de saber aonde está Deus na sua vida é que vai definir quem você é. Eu acho muito interessante você pensar, será que eu não estou me enganando? A palavra mesmo fala, né? A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós somos corrompidos pelos nossos impulsos carnais, pelo nosso coração, pela nossa própria vontade e acabamos nos colocando em um lugar de risco. Às vezes podemos pensar que estamos salvos em Cristo, mas na verdade nós não passamos nem perto dessa situação, porque nós estamos tentando manipular esse Deus que é indomesticável. Então eu quero deixar para você mais uma vez, né, a indicação do livro Deus que Destrói Sonhos. Para mim foi um livro excepcional, entrou numa hora que desbravou em mim a leitura, né, que eu amo ler. Que nem eu falei, tem minhas dificuldades com relação à concentração, né, e tudo mais, mas eu gosto de ler, estou sempre lendo, e é necessário nós lermos para poder adquirir aí um conhecimento a mais, ouvindo e analisando a reflexão de outras pessoas sábias, né, homens de Deus, que tem aí um pensamento mais aprofundado em determinados pontos, né, da Bíblia Sagrada, da reflexão da mensagem de Deus, da palavra de Deus e sobre Deus em si. E então é bom você ter bons livros. Eu vou estar com o decorrer do tempo aqui indicando bons livros. Tem um outro aí que a gente vai estar falando futuramente. Quero falar aqui sobre A Pirâmide da Sabedoria, um livraço excepcional, traduzido há poucos dias aqui para o Brasil. Foi feito ali em meio à pandemia, né? Nossa, é um livro excepcional. E então eu quero estar trazendo aí algumas reflexões durante os Bereas Casts, né? Não sei se não seria bem essa expressão, mas beleza. Durante o Berea Cast aí no decorrer das semanas, tá? Então fique ligado aí. Hoje, dia 14 de junho, né? Meu aniversário. Para mim é uma alegria muito grande aí estar fazendo esse episódio. E o Berea Cast para mim é um presente de Deus, né? E ao mesmo tempo é a minha oferta a Deus, né, de sacrifício, no sentido de poder estar falando da palavra dele, falando do quão maravilhoso é esse Deus. Então o Berea Cast é essa ligação entre um presente de Deus e ao mesmo tempo a minha oferta a Deus, né, tentando levar até a tua casa aí um pouco do conhecimento teológico, um pouco das reflexões daquilo que eu até aqui tenho aprendido, né, e aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então que juntos nós possamos crescer no Berea Cast aí, que possa perdurar por até quando o nosso Deus permitir. Então eu quero que você não esqueça, né, de compartilhar, curta, compartilhe, permaneça conosco aí, né, tanto aqui pelo YouTube quanto pelas outras redes sociais também. Então eu quero que você, se puder, compartilhe aí, curta, compartilha, se inscreva, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal. E quando você curte aí, diz que esse conteúdo é relevante, então o YouTube aí manda para mais pessoas poderem acompanhar, tá bom? O nosso foco aqui não é fama, né? Nem um pouco. Nosso foco aqui é ensinar a palavra de Deus. Se uma pessoa ouvir esse episódio, para mim já é de grande valia, porque alguém já foi edificado através do conhecimento que vem de Deus. Então, que você possa ser edificado aí na sua casa, possa ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui em mais um episódio. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Eu quero ver se durante a semana nós tenhamos aí possamos inserir aí durante a semana alguns flashes, né? Alguns shorts, alguns vídeos curtos aí para poder trazer alguma informação, para dar alguma dica, para ensinar algo rápido, né? Até eu tô com uma ideia bem bacana aí de nós durante a semana trazer um episódio em vídeo de repente para aumentar aí o nosso conhecimento, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Então a gente vai estar fazendo aí uns vídeos, né, com algumas ideias bacanas para você aprender mais sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus. E isso é o que nos interessa, né? Então, beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua audiência, pelo seu cuidado aí em ouvir, né? Em compartilhar o nosso conteúdo. E que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um restante de semana aí cheio da glória do nosso Pai. Valeu? Deus abençoe.
Você acabou de ouvir o BereaCast, o seu podcast de teologia. E não se esqueça, na próxima quarta-feira, você ouve mais um novo episódio com muita informação para enriquecer o seu conhecimento. Até lá!